Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando essa gravação. A gente vai começar o nosso seminário no tema Organizações Internacionais. A gente vai fazer uma leve explanação em características e classificação, certo? Só justificando que eu vou fazer a apresentação, né, com os demais colegas com a câmera desligada, porque pelo computador eu estou com um problema na câmera, certo? Então estou começando essa gravação por vídeo, mas continuarei sem o vídeo, certo? Então vamos começar. Nós iniciamos, né? Iniciamos a priori, pelo conceito, né, de organizações internacionais. Vamos dar logo o pano de fundo, né? Veja, os organismos internacionais, né, os órgãos internacionais ou organizações internacionais, são, né, nada mais nada menos que produtos da impossibilidade de os estados conseguirem realizar sozinhos alguns objetivos comuns no âmbito internacional, né? Para poder, não é que ficaria melhor, é que para poder efetivamente realizarem, né, ou cumprirem alguns objetivos que todos os estados, ou a maioria daqueles que estão criando, visam, faz necessária a criação de um órgão internacional específico para aquela finalidade. Então, veja, os estados não dão poderes plenos a tais organizações internacionais, certo? Eles não dotam sobremaneira de poderes essas organizações internacionais, né? Então, veja, os órgãos internacionais são criados por estados, como a gente já falou. No que se refere à instituição, a gente pode dizer que eles são instituídos por tratados internacionais multilaterais, né? Iago, quer comentar alguma coisa sobre? Sim. E é justamente por meio desse tratado internacional multilateral que acaba estabelecendo as regras de competência daqueles estados, bem como acabam preconizando direitos e obrigações inerentes a cada ente que faz parte da organização. E também elas acabam possuindo a natureza dúplice. O Tratado Internacional, né, multilateral que institui o referido órgão, ele tem natureza dúplice, né? Tanto de constituinte quanto de acordo multilateral, perfeito. Elas são criadas por acordo de vontade, né? Galega, quer comentar alguma coisa sobre? Sim. Elas são sempre criadas por acordo de vontade, né? E é livre, essa vontade é livre, não há coação. Perfeito, justamente. Na quarta característica, a gente tem a capacidade e personalidade. Veja, as organizações internacionais, elas têm capacidade civil, né? Não são soberanas, são autônomas, como a gente vai ver na sexta característica. E elas têm personalidade jurídica própria, né? E são independentes dos estados que a criaram. Ou seja, os estados a criam, mas elas não estão subordinadas aos estados. Não tem soberania, tem autonomia, mas são independentes, certo? O ponto 5 fala do caráter dos órgãos, né? Iago, quer comentar alguma coisa sobre? Sim. Com relação ao caráter de cada órgão, eles possuem um caráter permanente que acabam atribuindo a esses órgãos uma certa autonomia, assim como uma certa independência. Conforme o Gabriel tinha falado já com relação à capacidade e à personalidade, esses órgãos eles não possuem uma independência. Ou seja, eles são distintos dos demais órgãos que compõem essa organização. Perfeito. Caminhando para o segundo, a sexta, né? Na verdade, a sexta característica, a gente tem a autonomia, né? Os órgãos, eles têm vontade própria, né? Galega, quer comentar alguma coisa? Sim, Biel. Nessa autonomia, eles têm sempre uma vontade própria, sempre buscam os interesses da própria organização. Exatamente.
não do Estado, dos estados que a criaram. O Exatamente. interesse é sempre da organização. A sétima e última característica diz respeito aos privilégios e imunidades. Veja, os órgãos, né, e os seus delegados acreditados, eles têm privilégios e imunidades, sim. E esses privilégios e imunidades são necessários ao exercício, né, de suas funções. E quer comentar? Sim, só para deixar bem claro, esses órgãos eles possuem isenção quanto a impostos diretos ou até mesmo quanto possuem uma certa vedação com relação àqueles impostos voltados para importação e exportações de bens que sejam destinados ao uso da própria. Isso mesmo, Iago. Veja, exatamente o que foi feito você falou. Eles têm isenção de impostos, né? De exportação e importação aos bens, né? De uso oficial, ao uso direto, né? Das suas atividades, exatamente. Quando a gente entra, agora a gente está na classificação das organizações internacionais. Elas têm finalidades gerais, específicas e políticas, certo? No que diz respeito às finalidades gerais, a gente pode dividir as organizações internacionais, a gente vai ver mais à frente, a internacional, que é a Organização das Nações Unidas, e a Organização dos Estados Americanos. Veja, no que diz respeito à ONU, a Organização das Nações Unidas, um dos objetivos gerais dela, né, é a segurança internacional, é a manutenção da paz, né? A gente também tem a Organização dos Estados Americanos, né? E quer falar alguma coisa? Sim, Gabriel. Já com relação às organizações dos Estados Americanos, elas acabam atuando em um âmbito territorial mais restrito. E a finalidade primordial delas é justamente a cooperação dos Estados americanos, a segurança continental e, por fim, as soluções pacíficas das demais controvérsias. Bom, a gente avançando para os fins específicos, a gente pode dividir em 4, né? A gente está pegando sobremaneira os ensinos de Mazzuoli, professor Mazzuoli. Dentro da cooperação econômica, a gente tem alguns exemplos de órgãos internacionais, como a OCDE, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a gente tem o Banco Mundial, né? Dentro da cooperação, da finalidade específica da cooperação social, cultural e humanitária, a gente tem, por exemplo, a Unesco, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, entendeu? Quando a gente vem para uma finalidade específica da cooperação técnica, a gente tem, por exemplo, a UPU, que é a União Postal Universal, a gente tem a UIT, a gente tem a AIEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, e por aí vai. Uma outra finalidade específica diz respeito à cooperação militar. E a gente pode dar um exemplo de organismo internacional que se preocupa com essa finalidade, é a OTAN, né? No que diz respeito à finalidade política, a Galega quer falar alguma coisa? Sim, a finalidade política, ela engloba atuar em situações de conflito, né? E exercer uma influência sobre temas importantes para o Estado, como, por exemplo, a soberania, a independência, a proteção dos direitos humanos. Perfeito. São Exatamente. alguns dos exemplos. Exatamente. Como o exemplo, né, de órgãos internacionais que têm finalidade política, a gente pode citar a ONU, como a gente falou, né? A Organização dos Estados Americanos, a LEA, né, a LIA, que, se eu não me engano, é a Liga dos Emirados Árabes, se eu não me falha a memória. A OA, que é a Organização da Unidade Africana, que essas são as organizações regionais, né? Quanto à independência, a gente tem órgãos internacionais independentes e dependentes. Iago quer falar alguma coisa sobre os independentes? Sim. Eles possuem vinculação direta com qualquer órgão de ordem jurídica interna. Somente eles acabam respeitando as regras que são ditas no direito internacional público. Perfeito. Em relação aos dependentes, e quer falar alguma coisa? As dependentes, além de seguir as regras do direito internacional,
público, elas devem seguir também prescrições e regras de alguma ordem jurídica estabelecida. Eu acho Exatamente. que você pode completar bem essa questão dos órgãos. Exatamente. Exatamente, porque veja, todos os órgãos têm que respeitar o direito internacional público, né? Mas as dependentes, além de ter que respeitar o direito internacional público, eles têm que seguir prescrições e regras, né? De alguma ordem jurídica interna. No que diz respeito à participação dos Estados, a gente tem os órgãos internacionais abertos, né? As organizações internacionais abertas ilimitadamente, as abertas limitadamente e as fechadas. Disse abertas ilimitadamente porque da criação e aí o desenvolvimento de suas atividades, há a permissão do ingresso de qualquer Estado, né? Sem descrição. Qualquer Estado pode chegar lá e pode também fazer parte, né? No que diz respeito às limitadas, aí o negócio é um pouco mais restrito. Não totalmente, né? Eles só permitem, esses organismos internacionais só permitem o ingresso de alguns estados. Tem aí uma certa seletividade. No que diz respeito às fechadas, eles não permitem o ingresso de nenhum estado que não participou originalmente de sua criação. Então, os estados que fizeram parte lá da instituição é os que se seguem. Não há abertura para outro estado. E para finalizar, a gente tem respeito o que diz respeito à classificação quanto à base territorial, né? Como a gente falou, existem organizações internacionais globais de âmbito que abrange, né, os 6 continentes, né? Se eu não me falha a memória, são 6 continentes do nosso planeta, né? E as regionais. A global a gente pode dar um exemplo da ONU, né, que são universais, e as regionais, que é uma organização dos Estados Americanos, né, como eu falei, a Liga dos Emirados Árabes, e a Organização da Unidade Africana, né, todos têm âmbito regionais, só admitem ingresso de países pertencentes à sua base territorial, ou seja, na organização europeia, por exemplo, né, acho que a União Europeia só permite ingresso de países da Europa, né? Então, essa foi a nossa apresentação, né, no que diz respeito à classificação e características dos órgãos internacionais.